A espontaneidade dos nossos artistas, quando é sinônimo de ousadia, é sempre uma esperança de que nós, como espécie, possamos estar evoluindo. Essas são as palavras do grande artista Ike Gomes, que fez um texto maravilhoso sobre a obra mais recente do Pedro Borghetti, que está aqui com a gente, o Pendenga. Que maravilha essa evolução toda, né? E um texto maravilhoso do Ike que soube... Eu estive lá no lançamento do Pendenga, no Teatro São Pedro, e o Ike realmente ele soube, né, analisar perfeitamente essa coisa do artista novo e das suas investidas e as suas arriscadas. Eu sempre me lembro um disco que eu gravei com o Renato Borghetti em São Paulo. Aí encontrei depois, aqui em Porto Alegre, o saudoso Glênio Reis, e ele falou, que belo disco, e vocês são jovens e vocês têm que arriscar. Nós éramos jovens também. E é isso aí, eu acho que o jovem tem que arriscar, e eu tô hoje aqui com dois jovens, o Pedro Borghetti e a Paola Kirst, que estão nessa fase que a gente já viveu lá, mas que cada vez está melhor. Eu sinto assim essa nova geração cada vez estudando mais, os músicos estão cada vez mais exímios no seu instrumento. Isso é uma coisa muito saudável para a música gaúcha, brasileira, universal. Começa aqui o Domingo na Fábrica, que tem o apoio do Bar do Alexandre, que fica ali na Saldanha Marinho, junto, esquina com a Gonçalves Dias, em Porto Alegre, e do Posto Vacari, lá em Santa Rosa, na rua Rio Branco, número 26, Avenida Rio Branco, número 26. Obrigado pelo apoio do Posto Vacari e do Bar do Alexandre. Pedrinho, assim que eu chamo ele, né? E o Pendenga? Fala um pouquinho do Pendenga. Pô, obrigado por essa introdução aí. É bom saber que a gente tá arriscando mesmo, né? A gente se sente bem pesquisadores, assim, né? Eu aprendi muito com a Paola, que é uma pesquisadora da música, e me mostrou que isso que a gente faz também é uma pesquisa, né? Um trabalho de se descobrir, assim, né? Apresentando minha companheira Paola Kirst, também minha diretora vocal. É isso? Acertei? Acertou. Tá. Preparadora vocal. Eu chamava de produtora vocal, ela dizia, não é diretora. Agora acertei. Um prazer estar aqui, viu? O prazer é da rádio, o prazer é meu, né? E é sempre uma alegria muito grande, né? A gente poder estar dividindo esse espaço e divulgando, né, de uma certa forma, o que tem de melhor a nossa música. A música gaúcha, a música brasileira, universal. É importante esses espaços, assim, né? De trocar assuntos, né? Musicais, nesse caso agora musicais, assim, né? E assim como o espaço que é o Bar do Alexandre, ali, aquela esquina, que é um espaço de confraternização muito importante, tanto, né, com a sociedade, mas entre os músicos é um espaço que é imensurável, a importância desses espaços, né? E esses dias eu ouvi que são espaços urgentes, né? Terem espaço para que a cultura se alimente, né? Se desenrole, porque esses encontros alimentam mesmo, né? E a gente sai daqui muito inspirados, né? Muito provavelmente a gente vai chegar em casa hoje diferentes do que a gente era quando a gente chegou aqui. E te agradeço pelo convite, pelas palavras e pela parceria da minha companheira também, Paola Kirst. E todos que estão ouvindo aí, que se quiserem procurar o trabalho de Paola Kirst, recomendo muito. O meu trabalho também. A minha turma, né? A minha trupe, o meu bando, é o bando da Pedra Redonda, coletivo da Pedra Redonda, né? Que a gente grava as coisas no estúdio da Pedra Redonda, que é um coletivo, que é um selo, um grupo de artistas, né? E que é nesses encontros, né, tão importantes pra gente, a gente acabou vendo que a gente conseguiria fazer, juntando o grupo, fazer coisas, realizar e propor cultura também, né, propor coisas. E daí já temos 6 anos de coletivo, né, gravei meu primeiro disco, Linhas de Tempo, e gravei também o Pendenga na Pedra Redonda agora, né. O Linhas de Tempo a gente
finalizou ele na Pedra Redonda, no estúdio, né? E lançou pelo selo da Pedra Redonda. E o Pendenga a gente gravou no estúdio lá, né? Ao vivão, em 2 dias. Que maravilha. Era pandemia ainda, final de pandemia, tinha 1 ou 2 doses. Então a gente fez o disco em todo em 4 dias. A banda gravou em 2 dias. E nos outros 2 dias a gente fez violões, piano, vozes, algumas vozes a gente refez e tal, as participações. E Paula Cris também participa no disco, né? Que maravilha. Foi uma imersão ali. Uma imersão mesmo, que eu acho legal esse processo de imersão. Aprendi, Sim. eu acho, quando eu vi o Fandango, né? O Fandango. Foi Ficamos 12 dias lá fora. Lá. Foi um aprendizado, né? Que eu passei alguns dias lá e vi toda a bateção de cabeça e as músicas surgindo, né? Sim. Muito legal. A importância desse tipo de movimento mesmo, né? E quanto que as gerações todas nos incentivam também, nos fortalecem a acreditar no que a gente faz também é muito bom e que essas formas de fazer, como, né, tu comentaste do Fandango, de uma imersão mesmo, das pessoas em convívio, né? Quanto que isso também vai pro som, né? Pro que a gente trocando uns com os outros e se conhecendo, se admirando. Sim. E aí o disco esse do Pedro, que é o Pendenga, eu pude estar junto na pré-produção e foi um processo muito legal de escolha das músicas, de, sabe, tempo para maturar cada um dos sons, todos tocando juntos e convivendo e sabe, cozinhando e comendo e respirando junto. Mostrando músicas de referência. Assim, vendo o que cada música pedia e foi um processo muito rico mesmo, muito bonito. Que foi lá, fazer parte, né? Lá onde foi feito o Fandango, né? Mesmo lá lugar. Onde gravou o Fandango, que é na Barra do Ribeiro, lá, né? Na Barra. Que a gente ficou esses 5 dias lá. A Paola, além de fazer a direção vocal, ela fez a direção alimentícia também. Direção alimentícia. Né? Mas é importante. Não, é importantíssimo, né? Substância, né? Quando o pessoal a gente tinha que tá focado no som, é legal quando... coletivamente a gente consegue se organizar, né? Pra fazer esse tipo de bucho coisa, cheio. de tranquilidade, que vai ter ali o ranguinho pronto e a gente poder focar. Assim como quando eu fiz a pré-produção do meu próximo disco, que vai ser lançado em breve, o Pedro também estava... Na produção alimentícia. Estava na cozinha, tava no rango. Isso aí, tem que dividir as tarefas. Claro. E é um jeito de cuidar, né? Isso é muito bonito também, que é um jeito de cuidar. Essa coisa da imersão, né? De ficar focado ali, isso é muito importante. Eu acho que todo trabalho assim que precisa disso, porque aquela coisa de tu gravar, vem aqui, muitas vezes o artista não sabe não sabe a cara do violonista que foi lá colocar o violão na música dele, né? Sim. Aquele processo assim, o que aquela pessoa pode gostar ou não também, né? É muito, o cara só vai lá gravar, o cachê tá aqui, volta para casa, né? Esses dias até eu comentei com o Léo Almeida, eu falei sobre um disco dele e ele me disse, eu falei sobre um acordeonista que tinha gravado com ele, e ele, eu acho que foi ele mesmo, sabe que eu não me lembro, porque era um disco de gravadora. Sim, era um disco que o Léo nem estava lá quando o gaiteiro foi lá, o acordeonista foi lá colocar o instrumento nas músicas dele, né? Distante demais. É uma coisa que acaba virando... Não tem aquela... Um processo de imersão, assim, a gente está usando bastante essa palavra, né? Mas é imersão mesmo, é dormir e acordar pensando naquilo e aquele seu objetivo, né? Fica muito mais... como é que eu vou dizer assim? A unidade fica muito mais forte, né? Sim, até o próprio processo de pós-produção, de finalização do disco fica mais fácil, porque tá todo mundo juntinho, tocando juntinho, não tem ediçãozinha, não tem que botar uma coisinha pro lado, né? Então eu aprendi muito com o pai também, dele falando sobre os processos, né? Ele dizia, tanto no Fandango quanto nos outros discos, que ele me dizia que ele levava trechos de músicas, um monte de trecho, todo mundo leva um trecho de música e todo mundo se soma, se ajuda, né? Acho que poderia fazer assim, acho que poderia fazer assim. Vocês compunham muito juntos também, né? Sim. Então isso é muito bacana quando tu propõe uma ideia e deixa que essa pessoa possa intervir nessa ideia, mudar, somar e levar para outro lugar, que tu sozinho não ia imaginar, né? Claro. Esse processo de pré-produção do disco foi muito importante por isso, porque eu compunha minhas músicas tudo assim, tudo
levezinha, né? Violão, tô cantando assim, meio bossa nova. E daqui a pouco virou um rock. Virou Sim. um rockzão, um bandão pegado. Eu tinha que cantar alto, assim, né? E eu não cantava alto, então eu tinha que... Foi um processo de Teve que ir descoberta, pro né? colégio daí. A Paola foi minha prof, né? Nesse reaprendizado da voz, assim, né? Pra esse momento. E os guris, né? O Seron Flack Neves, que tocaram nesse disco, né? Que é o Guilherme Seron, que fez a produção, a mixagem também. E toca o baixo. O Lorenzo Flack, que gravou as guitarras com os efeitos e os pianos. E o Bruno Neves, que gravou a bateria, que é uma bateria híbrida, acústica e eletrônica junto com Sim. beats e samples, né? Eles pegaram e interpretaram as músicas, né? Eu tinha uma música que era A Sombra. É uma música que mais transformou, assim, né? Que ela era tipo uma balada, assim. Faz aí, vamos ver. Sombra, ruído que te assombra, te pesa por de cima dos ombros e fala por ti. Sombra, ruído que te assombra, te olha pelas costas e nem te conta do fim. Não sei se por mau gosto não perceber teu rosto e agora nem se vê mais em ti. A luz não ilumina, a chama se esfria no coração demais. E era assim, bem embaladinha, né? Sim. E depois virou um pá, virou um rockzão. Ficou um rockzão assim, até o Lorenzo, que é o guitarrista, na pré-produção ele falou: guris, eu vou ligar o drive. É isso mesmo? Ele disse, nenhuma música tinha o drive ligado, é isso mesmo? E o Seron com uma distorção que o baixo modula 1/8 abaixo, tipo, tava uma ignorância assim. Mas foi muito legal poder soltar o freio de mão e deixar que a coisa fosse, né? Se não fosse a pegada, as formas que eu compus e tal, eles não iam poder somar tanto quanto eles somaram, assim, né? Tanto que o disco é eu e eles, né? Eu digo que o disco é Pedro Borghetti e Seron Flack Neves, né? Que eles arranjaram e tal, transformaram as músicas. Que e maravilha. essa é uma música que tem uma participação de uma cantora maravilhosa, que é uma amiga nossa, a Gabriela Lamas, que ela é muito roqueira. Então, quando eles estavam na pré-produção, que a gente ficou escutando depois, essa música vai interessante, vamos de repente chamar alguém e tal. E aí, não, todo mundo pensou, tá, eu comentei ela. Eu comentei que essa música, quando eu compus, eu faço muito isso na hora de compor. Às vezes eu uso uma persona de alguém, um timbre de voz de alguém na minha cabeça, pensando que é aquela pessoa cantando. Não necessariamente a minha voz até, né? Porque eu não... Como a gente tá sempre arriscando, eu não sei o que é a minha voz. Não sei, tipo, minha voz é isso, vai sempre ser isso. Não, eu tô experimentando, né? Então eu uso muito isso, de poder me imaginar que é outra pessoa cantando. E eu imaginava a Gabi cantando, que ela tinha um projeto antes, Longas Viagens, que tinha uma voz bem anasalada, assim. Eu imaginava, sombra, bem... Quando eu falei pros guris, né, na pré-produção, tinha uma das referências pra esse som é a Gabi e tal. Quem sabe a gente convida ela e todo mundo, sim, na hora. Não deu 5 segundos, 5 segundos, então tá, deu. Que legal. Foi muito bom. Bom, há pouco eu assisti um documentário da família Gil, né, que é exatamente isso, né? Eles ficaram um tempo preparando o show da família, né? Se isolaram numa fazenda lá. E é muito interessante ali nesse documentário, ali tá tudo explicado ali como funciona esse processo, né? Claro que tem muitos detalhes, uma família inteira, né? A gente estava falando aí da comida e tal. São muitos detalhes que tem que ser organizados antes. Precisa de uma produção, precisa de uma... Sim. Mas é um processo maravilhoso que só beneficia, né, o produto final.
Na verdade, a gente podendo, a gente engataria uma produção na outra, né? Porque é tão bom esse processo da gente ficar com os nossos amigos. Pô, já é a galera que a gente poderia Sim. passar meses aí viajando juntos e tal. A gente poder ficar só pensando em fazer som e comida, né? Tipo, se alimentar, né? E escutar música e tal. Olha, a aguinha chegando ou... Não, aqui o serviço é Obrigada. de primeira. Rapaz. Eu tô tomando um matezinho aqui. E E é a água mesmo que tem nessa xícara aí, viu? a água do padre. Ai, que beleza. Mas agora a Paola tá passando por pela fase final do disco novo dela também, que já fez a pré-produção lá. Agora gravou cordas no disco dela. Inclusive, Olha só. Olha que chique, né? Um Ah, quarteto que de maravilha. cordas. inclusive numa música que é parceria nossa. É, a gente podia tocar ela também, Podemos tocar. de repente. Quem sabe então vocês toquem essa música e a gente fala um pouquinho desse novo trabalho da Paola. Pode ser. Escuta aqui, pega esse barbante. Estou do outro lado da parede. Tem dias que as palavras escritas me doem e as faladas corroem. O fio une o fundo dos copos e nossos corpos. Vai, 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 escuta aqui, na tripa testa o perigo, coloca no ouvido pra ver. Dentro de mim, mediadora do palavreol, presto homenagem às palavras bobas. Me dê um pouco mais. Preciso atravessar essa parte de palavras bobas. Me dê um pouco mais. Preciso atravessar essa parede de palavras. O fio une o fundo dos copos e nossos corpos. Escuta aqui, na tripa testa o perigo, coloca no ouvido pra ver. Dentro de mim, mediadora do palavreol, presto homenagem às palavras bobas. Me dê um pouco mais. Preciso atravessar essa parede de palavras bobas. Me dê um pouco mais. Preciso atravessar essa parede de palavras. Que maravilha, hein? Que baita som, hein? Parabéns, parabéns. Obrigada. De quem que é a música?
Essa é uma nossa. música nossa. De você. Uhum. Letra e música. A letra é minha, em parceria com... Eu falo parceria, mas é um amigo lá de Rio Grande, que é um super poeta, que a gente tem várias composições juntos. E aí eu compartilhei com ele esse texto, e ele, que legal. E aí deu umas sugestões, assim, e Mas foi o que, ele o falou, que virou o refrão. Me dê um pouco mais. Preciso Me deu- atravessar essa parede de palavras bobas. Tipo assim. Muito bom. Sensacional. E aí o Pedro e eu musicamos ela Musicaram. Sim. lá na Barra do Ribeiro. Lá na Barra do Ribeiro. Aquilo lá é inspirador. É inspiradora, É né? inspirador. Paola, já tá indo pro quarto álbum. É Que o quarto maravilha. álbum. Troco. E aí o terceiro com a Kiai. A Kiai é a banda Sim. que é um trio instrumental, né? Também natural lá de Rio Maravilhoso esse Grande. trio. Os meninos são uns gêniozinhos, os três. É o Marcelo Vaz no piano, teclado. O Dionísio no baixo elétrico. E Dionísio Souza e o Lucas Fê na E o Lucas bateria. Fê. E aí a gente tá animadaço, assim, né? Com a possibilidade de lançar mais um trabalho, com outra cara, uma coisa que a gente queria há muito tempo, assim, fazer um disco que comunicasse mais com as pessoas, sabe? Sim. Músicas, bem canções tem refrões mais marcantes, coisas que no primeiro disco não tem tanto. E bem diverso, assim, também. Tem músicas minhas, músicas em parceria com o Pedro, parceria com outras compositoras e Com o compositores. Lucas, tem uma música do Lucas. Tem uma música do Lucas e também músicas de compositoras e compositores que eu admiro, sabe? Amigos daqui, que estão próximos, Inclusive da Gabi Lamas. sabe? Isso, tem A uma gente já música. falou dela. É. E a Gabi Lamas, então, ela compôs a música Submersos, que tá que leva o nome, né, do disco. E é isso, essa música Palavras Bobas é uma parceria nossa, que a gente curtiu muito e acabou que, enfim, entrou pro disco, todo mundo adorou. E ela recebeu um arranjo assinado pelo Pedro Dom, que é também um amigo nosso que mora na Califórnia. É isso? Um arranjo de cordas. E um arranjo de cordas Nossa, belíssimo, que foi perfeito. gravado por super músicos daqui de Porto Alegre. E que foi a Miriam no A Bibiana. violino, a Bibiana no outro violino. No cello foi o Pablo, que agora não vou lembrar o sobrenome dele, daqui a pouco eu lembro. E... esqueci o nome Na dele. viola. Daqui a pouco vem Daqui a também. pouco Mas vem. enfim, são músicos que trabalham ali na Orquestra do Teatro São Sim. Pedro. Sim. Cleverson. Foi muito bom. Cleverson. Cleverson. É. Uhum. Pô, já morou no Acre, o Cleverson. Músico de orquestra, assim, né? Então ele tá Sim. sempre viajando. Então, tipo, ele tá meio que de passagem. Ele falou, daqui a pouco eu já vou me trocar também de viagem, de cidade. Muito louco, né? Músico de orquestra tem outra dinâmica, né? Sim, tem muita coisa dos concursos de Isso. orquestra, né? Eu sei porque tem um grande músico aqui da OSPA, né? Que ele é top no instrumento dele, o Miltinho do trombone. Aham, o meu time. Ele é top top no mundo, né? Sim, é referência. E aí, volta e meia eu ouço um papo, né? Não sei se é boato. O Miltinho foi fazer concurso na Filarmônica de Nova York e quase passou e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí, volta e meia, vem aquele fantasma, vão levar o Miltinho daqui. Sim. Aí, tomara que tenha muito concerto em Porto Alegre, muita sala de concerto. Né? E muitos... Por isso que é tão emergencial, né? E urgente esses espaços, né? Tem muita gente boa aqui. Sim, Então, tendo mais possibilidades das pessoas tocarem e se abastecerem aqui, né, culturalmente, a coisa vai ficar aqui, vai crescer aqui, né? sim. Essa árvore. É uma coisa muito importante que está acontecendo. Recentemente eu li uma matéria que o número de concorrentes para o concurso para a escola da OSPA aumentou assim, triplicou de uns anos para cá. Uhum. Né? Muita gente querendo entrar naquela escola que é maravilhosa. A Sim. escola da OSPA é um aprendizado ali. Né? Antigamente sobrava vaga, agora não, tá difícil de entrar lá. Disputadíssimo, Isso é né? um bom sinal porque muita gente tá se fervendo. interessando por isso e sabe que o caminho é esse. Né? O caminho é esse, tem que entrar para academia, tem que entrar para a escola. Né? A Paola, que é formada lá na URGS, Na FURG. na FURG, né? Desculpa, sabe muito bem disso, né? O caminho importância, né? é um caminho
às vezes é difícil, né? Que a pessoa tem que se dedicar para É aquilo. um mergulhinho, é um mergulhinho. Muitas vezes não tem tempo e não tem... difícil, né? Nem condições financeiras, muitas vezes, Às né? vezes Então, a até importância pela desses parte programas financeira. todos, É. né, que Encaixar a incentivam. agenda, os horários, às vezes é difícil, Sim, né? na federal é difícil. Mas é necessário, né? Agora, no grupo lá no quarteto, o Matheus está fazendo doutorado em Campinas. Então, o nosso Estudioso. gaiteiro, ele diz, vou ter que dar um tempo. Não, tudo bem, a gente Vai virar mestre, então. vai virar... Mestre ele já é. Mestre já é. Vai Doutor. fazer doutorado. Doutor, vai virar doutor. Doutor gaiteiro. Doutor Matheus. Certo. Então, isso é um caminho muito bacana, né? O Gil também, né, que é quase formado em música na UFPEL, né? Uhum. Ele, estando em Rio Grande, estudava em Pelotas, né? E tocou também na Big Band, ele e o Lucas, né? Então, e é muito maluco, ele teve a passagem na universidade e tudo mais, mas ele começou na igreja, né? Começou tocando de igreja e recentemente ele juntou os amigos dele pra tocar e ele mostrou uns videozinhos assim, pô, uma sonzeira. A galera Olha tava... A galera da igreja? Sim, sim. É uma escola muito forte. Eu tô é conhecendo muito vários forte. monstrinhos É. da igreja. O Júlio, que toca comigo no quarteto lá, o ano passado, eu acho, não me lembro, um tempo atrás aí, chamaram ele para fazer uns concertos com o pessoal da igreja ali. Ele ficou impressionado, sabe? Big Band, assim, ó, e uma sonzeira rolando, né? Muito, arranjos bons, todo mundo a mil, né? Legal. É também uma escola Mas tudo que é. a gente tem que respeitar muito. É. Claro, claro. Né? E se jogar, achar os mestres e dizer, vai me dizendo, vai me dizendo. Mas falando assim, ó, a gente tem várias escolas, mas Pedro, tu teve uma escola que talvez seja, não vou dizer a mais legal, né? Mas tu nasceu Mais adrenalina. com artista, né? Tu nasceu numa casa de artistas, tu nasceu ali já tava, né? A Cadica mil, o Renato nem se fala, né? Eu participei de todo esse processo aí. Como é que foi essa coisa da família ali? A importância disso, assim, de tu tá, desde que tu nasceu ouvindo música boa, né? Porque casa de música é isso, é música boa o dia inteiro. A conversa né? tem música já, né? Sempre foi uma troca muito massa, assim. Mas, mais que tudo, foi além de sempre ter, escutando música boa, não necessariamente música boa, eu gostava de pesquisar música, tudo, assim. Eu lembro de pegar os discos que a mãe já tinha marcadinho, assim. Eu ia direto nas que ela tinha marcado. Sim. Eu lembro da vizinha escutar a Creuza. A Creuza, impressionante, né? A Creuza escutava uns tango no maior volume já visto, assim, eu adorava. E eles tinham um som maravilhoso. Um som maravilhoso, é incrível, tinha Creuza. E essa possibilidade de experimentar, assim, né, tanto acompanhando os ensaios do pai, as gravações, porque o pai não tocava muito em casa, né, quando era criança, assim, eu não via o pai tocando em casa eu via o pai trabalhando, produzindo, estudando, papel, caneta, assim, né. Mas quando eu tava nos camarins, nos estúdios, né, no Da Capo, era muito bacana pela troca, pela possibilidade, assim, de todo mundo tá conversando, um clima bom, assim, eu aprendi, antes de tocar, eu aprendi a dinâmica, né, de como que funciona, porque demanda um tempão, não é só chegar e tá pronto, né, tem um tempão quebrando cabeça, montando, Sim. tirando dúvida de trechos que as pessoas nunca vão escutar, e a gente ficou ali um tempão escutando aquilo ali, pensando, será que faz, será que não faz, né? E essa paciência para esses detalhes, essa paciência pro que não aparece, justamente porque não aparece, né? Acho que eu comecei por aí, eu comecei pela produção, né? Eu comecei de hold, tipo nessa parte que eu me identifico muito, da cozinha, assim, né? De vendo que envolve muita coisa, não é só a música, né? Eu lembro que o pai dizia, músico bom tem um monte, mas isso não é tudo, né? Eu sabia que era justamente isso que eu aprendi já desde muito novo, né? A música, eu sinto que foi estavam ali, né? Tá aqui, assim como tá o bombo aqui, tá o pessoal tocando, daqui a pouco eu podia pegar e ninguém ia
dizer não, ou pelo menos, toca baixinho e tal, já me dando uns toques, assim, né? Muita coisa junto com a mãe, né, que tinha o grupo de dança, e eu passava muito tempo com a mãe também, acompanhando os ensaios, que tinha bumbo legueiro, então eu já pegava, depois que eles tocavam bumbo legueiro, que era uma música só, eu ficava o ensaio todo acompanhando no bumbo legueiro, né? E podia tocar alto, que ninguém encheu o saco, que já tava rolando um som alto, assim. Mas é muito diverso também, né? As referências, assim, né? Porque o pai gosta muito, assim, de música gaúcha, como todo mundo imagina, assim, né? E a mãe de música flamenca, como todo mundo imagina. Mas a mãe também me mostrou várias outras possibilidades, músicas mais pops, né? Tipo, a mãe trazia muita música moderna, quase radiofônica, assim. Eu escutava muita rádio, né? Gostava de escutar rádio. E a mãe me mostrou, por exemplo, Enya. A mãe adorava Enya, sempre estava tocando Enya de tarde em casa. Então eu tenho aquela coisa meio Carlos Aguirre, todo mundo flat, né? Um som tranquilo. E assim como o pai me mostrou Fred Mercury, né? O pai que me apresentou alguns rocks também, os mineiros, né? As coisas argentinas, claramente, que eram as referências dele, né? Me mostrou coisas assim. A música argentina o Renato escuta muito até hoje, né? Muito. Mas, e ele dizendo, os mineiros são incríveis, né? E quando ele me mostrou Bohemian Rhapsody, que é do Queen, né? Ele no carro, assim, naquelas playlists que eram MP3 do pai ali, surtido, tinha um pouco de tudo. Quando chegava no Bohemian Rhapsody, ele botava no talo e dizia, essa aqui é a música do século! Bem alto, legal. Assim. Então, eu acho que foi bem diverso por isso, assim, né? Eu pude tanto escutar música de casa e comparar com essas coisas que eu via na rua, assim, né? De rádio, de outras pessoas tocando, o que saía das músicas de casa, dos ambientes profissionais que eu acompanhava e o que saía da rua, assim, que eu também andava. Que legal. Paola, tu na tua família também é uma família musical? Todo mundo canta junto. Assim, nunca tive acesso a instrumentos, sabe? Minha família nunca não tem nenhum músico, por exemplo. Mas é louco isso também, porque ao mesmo tempo, sei lá, eu cresci a vida inteira escutando a minha mãe assoviar muito. Então tinha coisa das melodias muito bem definidas. Então tinha aquela coisa da minha mãe assoviar demais, meu pai adorar batucar nas coisas, sabe? Meu irmão escutando muito rap, a minha irmã escutando Djavan. Então tinha tudo isso, assim. Aí o meu tio, que foi a minha maior referência, assim, de um universo mais lúdico, digamos assim, que meu tio era palhaço, irmão do meu pai, o Rudy. E aí eu tenho essa grande caldeirão, assim, essa grande mistura. E aí depois, claro, fui estudar na FURG, aí estudei artes visuais. E aí eu acho que muito do que me constitui é essa grande mistura de coisas e como que eu entendo a minha música a partir do meu corpo mesmo, né? Das minhas vivências, de outras vivências que eu tive de tocar em banda de rock. Tocava bateria em banda de rock quando era bem jovenzinha. E aí era muito forte em Rio Grande também as bandas marciais. Durante muitos anos foi super forte. Em todas as escolas tinham a formação ali de banda marcial. Então, assim como a Kiai também tocou em banda marcial, o Marcelo já fazia os arranjos das bandas lá de São José do Norte. Desde lá 12 anos. O Lucas já tocava, enfim, cresceu com o Marquinhos ali, né? Desde muito Sim, quadriton. E aí na banda ele tocava quadriton, o Gil tocava trombone, então nós quatro, muito desse universo também do que a cidade oferecia, né? Mas nunca tive esse acesso e essa aproximação com instrumentos e com enfim, assistir show e coisa, foi bem mais tardio pra mim, eu acho. Um pouco mais tardio, mas foi mais misturadão mesmo. Bem misturado. Sim. Mais da rua. Vocês estão vendo a importância de uma família musical? Então, assim, se a sua família não é musical, não tem o hábito de ir a shows, de escutar música, mas se tem um filho, tem alguém ali, uma criança, que comece a despertar esse lado, deixa, tem que deixar, sabe? Linguagem. Tem que incentivar, porque isso é muito importante para abrir a cabeça. Eu não estou falando aqui que a gente deve incentivar para a criança virar um músico, não. Mas ela vai
abrir a cabeça, vai observar outro universo, sabe? Vai ter uma ideia diferente do mundo. Isso é muito importante. Fora o aproveitamento escolar, né? Já é provado, né, que a música, o estudo da música beneficia muito na parte da escola. As crianças que estudam música normalmente são bons alunos. Isso é muito legal. Vamos fazer outra aí? Vamos. Vamos. Que a gente tem muito papo ainda. No escuro? Pode ser. Vai começar... Adiantar o assunto Carlitos, que é quem já comentou do Carlos, né? Que é nosso poeta lá da Praia do Cassino. Fazer uma música dele. Letra dele, melodia Música minha. tua. Noite Escura. Noite Escura. E tá no álbum Os Poetas Nunca Dormem, que é uma coletânea do coletivo da Pedra Redonda com o Carlos Medeiros lá de Rio Grande. Podemos falar bastante sobre isso. Ele estende pelo céu um olhar de sua norte, maldizendo a pouca sorte, sente a solidão do mar. Haverá de ter um dia de fartura e de alegria, de uma pesca abundante, como nunca houve antes. Mas por hora é noite escura e a rede está vazia. Sente falta do seu lar, corre uma aragem fria ao pensar no seu menino começando a engatinhar. Sente a solidão do mar e tem vontades de chorar. É questão de vida e morte, a comida sobre a mesa e um quintal com pé de fruta que compense toda a luta. Algo parece não ter fim, peito cheio de coragem, força de bom pescador, pode mais do que a dor. Que a dor.
Que maravilha! Pedro Borghetti e Paola Kirst. Prestigiem a Rádio Fábrica de Gaiteiros. Tá lá no site radiofabricadegaiteiros.net, uma programação imensa, inclusive o Domingo na Fábrica, que a gente está apresentando todo domingo às 10h30 da manhã, com o apoio do Bar do Alexandre e do Posto Vacari. Depois dessa bela música Noite Escura, né, essa bela canção, composição de vocês dois, né? A música é minha, com letra do Carlos Medeiros. Carlos Medeiros. Nosso amigo poeta lá da Praia do Cassino. Que maravilha. A gente vai fazer uma chamada agora. Olha aí. Né? Uma chamada. Uma chamada. Chegou agora, há pouquinho, da Europa, do velho continente, né? Nosso grande amigo, eu acho que tu conhece mais ou menos, né? O Renato Borghetti. Vamos ver. Quero dar as boas-vindas para o Pedro Borghetti, Paola Kirst e, como diz o outro, sem corujice, só falando de música e de arte, são realmente maravilhosos. Paola, super cantora, Pedro, músico completo, cantor, compositor também. Pô, é muito legal, a gente pode às vezes estar junto, curtindo, escutando um trabalho, então é muito legal que Pedro e Paola Kirst estejam na Rádio Fábrica de Gaiteiros, no programa Domingo na Fábrica, aí com o Wilton Vacari. O programa tem sido sempre muito bonito e mais ainda agora com essa dupla Pedro Borghetti, Paola Kirst. Bem-vindos à Rádio Fábrica de Gaiteiros. Obrigado. Coisa boa aí. Que maravilha. Viu? Olha Ele tá só. nos esperando com uma boia lá já. Viu? Ó, não, adivinha onde é que a gente vai depois? A produção não termina, né? O estúdio, o escritório não fecha, né? Não fecha nunca. Né? Festivais. A gente teve uma fase aqui no Rio Grande do Sul, e até hoje tem, né? De muitos festivais. Né? E tem uma nova safra. Eu andei indo num festival agora, e agora vou no outro. Eu fui lá na Tafona, em Osório, e agora vou na Moenda. E é impressionante essa nova geração aí, né? Tá uma galera nova aí. Beleza. Que estão deixando os velhos para trás, né? E vocês são atuantes em festival. Eu vi que a Paola participou da Moenda, foi premiada lá. E vocês participam bastante desse movimento. Muito pouco, vou dizer. É um movimento, continua sendo um movimento muito gaudério ainda, né? Provavelmente sim. Mas a gente acaba escrevendo mais quando a Paola tocou no Musicanto, né? Uhum. Foi bem legal, Musicanto, foi com uma música bem forte, assim, né? Perto do que seria o esperado para um festival e tal. E não era nada gaúcha, né? O Musicanto é um festival aberto, né? Ele é mais... Quando ele retomou agora, há uns anos atrás, que tinha ficado vários 2019, anos, né? Sim. Num hiato ali, e aí quando retomou a gente participou com uma música bem forte, assim, que fala sobre violência contra a mulher, e ela pede também uma interpretação mais forte, e para nossa surpresa a música foi selecionada, né, no festival, e foi muito legal participar. É sempre muito legal, né, na verdade, participar desses festivais, a quantidade de gente que a gente conhece, de, né, músicos. A troca de informações ali é muito importante. É incrível, né? O que as pessoas estão, né, criando nesse período, sim, tempo histórico mesmo, do que está sendo dito, e dentro desse, para mim, que é um universo que eu nunca participei muito, assim, né, da música mais regional e tal. E aí, participar desses festivais mais abertos é sempre uma troca muito massa. E aí a Moenda... É o mais perto pra gente aqui, né? É o mais próximo, e aí a gente foi, não lembro que ano foi aquilo. Primeiro um pouquinho ano da antes pandemia. um pouquinho antes da pandemia, a gente foi... eu e o Neuro, tocamos uma música do Neuro com letra minha, e aí rolou uma premiação legal também, acho que ficamos no terceiro lugar, e ele como melhor instrumentista e eu como melhor intérprete. E daí roubaram o festival. E no ano seguinte fomos também. Daí era pandemia, daí era live, daí já era um outro formato, assim, né? Sim. E aí fomos em quarteto com um coral quase, assim, né? Foi 4 vozes. Um grupo vocal bem bonito. Com a Tamires, o Pedro, eu e o Neurinho.
Foi bem também legal. fomos Mas é bem... premiados. O Neuro é um músico de festival. Sim, né, ele que tocou participa anos, bastante. Assim, participou muitos anos, agora ele tá tocando mais em shows e tal. Mas pra mim é uma coisa meio distante, assim, o festival competitivo, assim, né? Quando eu ia nos festivais, eu ia com um grupo de dança da mãe pra fazer a abertura. Sim. Ou com o pai pra fazer a abertura, né? Então, eu não vivi tanto essa questão da competitividade do festival, assim. Mas eu tenho visto também que tem alguns lugares que estão mudando o formato como mostra, né? Pra não ser competitivo, assim. Mas eu sou muito distante desses universos, eu não sei. Até fico feliz que tu tenha comentado que tem uma galera nova vindo aí que tá quebrando tudo. Que é massa isso, né? Porque é uma época tinha mais festival que final de semana, né? Sim, Tinha sim. mais de um por semana, então o pessoal dava pra trabalhar nisso e se formar nisso e manter a vida nisso, né? Que hoje em dia não sei se é tão rentável assim, né? Viver só disso. As ajudas de custo, né? Hoje não é mais ajuda de custo, é ajuda de Cusco. É boia. Porque é difícil, né? É difícil. É. Por exemplo, eu sempre cito o nosso principal festival lá de Uruguaiana, Califórnia. A última edição, a ajuda de custo era R$ 2.500. Então, como é que tu vai com um grupo com R$ 2.500 para Uruguaiana, um grupo aqui de Porto Alegre? É impossível. Né? A não ser que tu tenha alguma... Uma casa pra pagar, tem que ter uma ajuda de amigos e parceiros, né? Mesmo assim tem que querer muito, né? Tem que querer muito. Essa condição. Então, o que eu noto, assim, eu acompanho, o pouco que eu acompanho de festivais, é que eles estão muito localizados. Acaba que as pessoas da região lá vão, né? Porque não tem... Quem mora mais longe não tem como fazer esse deslocamento. A né? gente conhece mais os festivais de acampamento daí, né? Os festivais independentes, né? De música, que aí... Sim. Focados em música, em shows, daí shows completos e sem competição, né? Com festival de acampamento, já é uma imersão, né? As pessoas estão indo ali pra escutar música, né? Geralmente pega alguns finais de semana, feriado, que aí 2, 3, 4 dias, assim. Vai né? para o meio do mato mesmo, é um festival com toda uma programação enorme, e aí tu vai conhecer, enfim, bandas de todo o país. Sim. É muito bacana. Tem Bem legal. Tem os conhecidos, né? Os festivais mais conhecidos, Psicodália, mais lá pra cima, Santa Catarina, Sim, o Morro Rostock, mais pra cá. E tem um que é o nosso festival que a gente sempre vai, que ou tocando ou acampando, que de o nome qualquer forma. é Pira Rural. O Pira Rural. Pira Rural. É Sim, maravilhoso, maravilhoso. O quarteto tá louco pra tocar lá. E Tudo depois, a ver. depois eu quero o telefone dos caras. Sim. Falar com o pessoal lá, claro. Eu já ouvi falar desse festival, fiquei bem É curioso. muito bom. É muito bom porque é um lugar imersivo, por essa situação imersiva. Tu tá lá comendo a comida que foi plantada lá. Tudo da região. Quem preparou foi o pessoal da região, que é vizinho, que está fazendo a produção. Quem está trazendo equipamento de som também mora na cidade. Quem fez a cerveja é da cidade também, sabe? Tudo muito cuidado. E quando tu é a banda, tu sente esse cuidado. Isso muda completamente, assim, né? Tu chega com a tua banda, tuas ajudas de custo e tudo mais. Não é uma grande ajuda de custo, tal, para os editais, quando tinha e tal. Mas tu chega e tu é muito bem recebido. Sim. Tem o envolvimento da comunidade. Total. Isso é importante. Isso também eu sinto falta nos festivais atualmente. Sabe? Na época que eu ia muito ao festival, tive uma fase que eu ia todo fim de semana, né? Conheço vários músicos que viveram no festival, compraram apartamento indo ao festival, sabe? Pagaram faculdade, sustentaram famílias vivendo só de festival. Mas tinha muito isso da comunidade abraçar o festival. Sim. Sabe, hoje em dia... Tinha bastante isso, né? A cultura de receber os músicos. Tal. Ficar na casa das pessoas, né? Que isso que é o lance, que é o envolvimento, é a troca, o momento que tu vai estar trocando com outras pessoas. Porque se tu vai só para um festival para competir, tu chega e fica no camarim 12 horas, tu tem que sobreviver a 12 horas de camarim pra estar tocando bem uns 5 minutos ali, né? Então não é tão saudável, assim, num universo que, como esses festivais aí menores, de não competitivos, nos recebem. Tem uma garrafa de cachaça ou de vinho com o nome da banda. Sim. Né, estampado, né, assim. Sim, bacana. Mimos, né? Isso, a gente gosta de mimos, né? E O artista gosta de mimos. E a coisa da competição tem enfim, tem a premiação, tem todo um lado muito legal, mas
por um outro lado, é isso. Exige que o músico seja assim, o melhor músico, né? A Sim. melhor canção, então, acho que leva para um outro... Para um outro Lugar, universo. assim, Perde essa também. sensibilidade da troca, né? Que tu podia conhecer alguém ali e só desenrolar sem esse clima de tipo, vou ganhar ou vou perder. Já se debateu muito essa coisa dos festivais assim mudarem o esquema, irem para uma coisa de mostra musical Sim. e tal. Ah, Mas tem uma galera, né, muito forte que acha que não, que o gaúcho gosta dessa competição, né? Ou tu é Grêmio, ou tu é Inter, ou tu é isso, ou tu é aquilo, não sei o quê. Também. Eu entendo também esse lado, né? sim. Mas tem que pensar bem, né? Eu acho que tem Tem que ver se isso ajuda ou não a longo prazo, né? A longo prazo pode ser que isso dê não incentive tantas pessoas a irem Sim, a sim. festivais por essa questão. esse Eu acho que clima. tem um debate muito forte, É. aí, muito amplo, que o pessoal de festival aí... existia uma associação dos festivais, não sei se ela é atuante ainda, né? Mas tem um debate aí que tem que ser feito e meio logo, sabe? Porque os festivais eu vejo assim essa coisa. Antigamente a Califórnia, o Musicanto, a Seara, a Coxilha, a música vencedora estava rodando nas rádios na segunda-feira direto e as pessoas Com a gravação daquele gravação, som, isso sabe? é legal, né? Isso é legal. Hoje tu não sabe quem ganhou, né? Agora há pouco teve a Coxilha, eu não sei quem é que ganhou a Coxilha, né? Não dá pra Tu escutar. não ouve a música, tu não... a Califórnia vendia 50, 100 mil discos Os antigamente. discos de festival era uma coisa massa também, né? Tem muita coisa de disco de festival. Nossa, né? tem muita coisa ali, relíquias, músicas maravilhosas. Que hoje em dia também o jeito que se consome música mudou, né? Tudo mudou. Ih, tá capotando, sempre capotando. Depois do físico pro digital capotou. Agora pro digital, pro artificial, capotou de novo. Daí agora... E agora com as coisas todas das inteligências... isso aí. Que recria Tudo voz, é 15 recria segundos. imagem, nossa, Direito doideira. autoral. Meu Deus. Uma vez eu estava gravando lá no Da Capo, e aí alguém comentou, eu li uma matéria que vai ter um capacete, né? Que a pessoa vai colocar o capacete na cabeça e vai pensar na música e já vai sair gravando, já vai sair lá do outro lado A música pronta. a música pronta. E aí todo mundo, mas daí acabou. Não, mas só um pouquinho. Tu vai ter que conhecer a música. Que tu vai pensar como é que tu vai organizar a música. Como é que tu vai fazer a frase do violino casar com a frase do acordeon, do piano e tal. Pode ser que a gente chegue nesse nível aí, sabe? De botar um capacete e do outro lado sair o disco. O próximo ponto é que tu só Mas- pense, né? Mas tu vai ter que ter um certo conhecimento. Aliás, vai ter que ter muito conhecimento. Não vai ser para qualquer um daí, né? Essa inteligência artificial é muito maluco, né? Vai ser bem interessante ver se é uma ferramenta, né? Pode ser pro bem ou pro mal, assim, né? Porque tu diz, eu quero uma música como se fosse o Renato Borghetti. E ele vai te entregar uma música como se fosse o Renato Borghetti, que tu pode usar numa rádio com o direito autoral livre, porque é artificial, né? Então, e a gente que conhece música e tal vai ver que tem defeitinhos, tá craquelando, tá não sei o quê, mas passa também, né? Então, ainda estamos analisando, vendo, assistindo a inteligência artificial. É uma discussão, né? Os formatos que vêm, que nos oferecem, sempre vai ter essas discussões, mas eu acho que nada supera a boa música, sabe? O bom gosto, o conhecimento, a pesquisa de cada músico. Vamos ver mais uma aí? Vamos. Vamos. Deu Vamos. barulho, né? Qual que tu pensou em fazer? Quer fazer uma tua no Pensei em fazer contigo Ah, tocando olha bombo. só. Bombo, pode ser. O Pedro tocando bombo, minha companheira. Bombo e ukulele. É. Maravilha. É ukulele ou ukulele? O certo. Como você quiser. Então, bombo e ukulele. Às vezes eu chamo o ukulele. Ukulele, exatamente.
Nem tudo se dissolve, mas tudo se move. Passaram-se os anos, meu sangue é tão jovem. Nem tudo se dissolve, não vejo enganos. Mantenho meus planos, a vida resolve. Você finge que acredita, mas eu acredito. Ainda me sinto pessoa bonita. Conflitos, meu bem, conflitos todos têm. Às vezes eu sou quem eu não sei, e quase sempre apenas ninguém. Chamar o Hilton pra cantar com a gente. Nem tudo se dissolve, não vejo enganos. Mantenho meus planos, a vida resolve. Você finge que acredita, mas eu acredito. Ainda me sinto pessoa bonita. Conflitos, meu bem, conflitos todos têm. Às vezes eu sou quem eu não sei, e quase sempre apenas ninguém. Tô contratado? Tô. Amei. Já quero. Que maravilha! Conflitos todo mundo tem. Todos têm. Conflitos, Né? meu bem. É verdade. Conflitos todos têm. Eu acho que às vezes, quando tu vê, tu tá num conflito na tua família ali, por uma bobagem, uma coisa tão, sabe? São muitas camadas, né? É, e aí, de vez em quando lá em casa a gente, não, para tudo, só um pouquinho. Vamos começar dos bola A 0 a gente 0 tá bola ao brigando centro. Por causa dessa Por causa besteira. disso aí, E aí esse texto dessa música é também do Carlos Medeiros, assim como a Noite Escura. E, enfim, é um super amigo nosso que é pintor, autodidata, e que ele escreve há Estivador. muitos anos. Trabalhava no Porto, Lá em Rio Grande. E ele sempre fala, já estou com quase 100 anos. Ele, sei lá, vai fazer Já tô mais perto 70, dos 100, talvez, nem sei. Mas é isso. E aí ele fala muito Carlito sobre a é um- passagem do tempo também nessa música, né? Ainda me sinto pessoa bonita. E aí... lararararara. Então é Carlito- legal fazer essa música em vários contextos diferentes que as pessoas gostam de cantar juntos também. A gente convida as pessoas Claro. a cantarem juntos. Né? essa Mostrar. coisa da idade, a gente vai, o ser humano cada vez está vivendo mais, né? Longínquo.
Recentemente eu vi uma matéria que o homem que vai viver 150 anos já está vivo, já nasceu. Tomara que seja eu, né? Mas isso aí... Eu não duvido que seja o Carlos, esse cara aí. Que já esteja chegando, porque o Carlos é impressionante. Pô, tu olha o Carlos, pô, um senhorzinho, assim, né? Grisalho e tal. Tu vai abraçar ele é uma tora. Tá uma tora. Ué, Carlos, tá malhando ele. Não pode parar, né? Tu vai no ateliê dele, tem uma parede de vinil, um monte de quadro que ele tá pintando, e uma bicicleta ergométrica e uns pesos de puxar, assim, tudo junto. Mas a gente sempre, a maioria das vezes as pessoas falam, eu já vivi a metade da minha vida, agora vai ser rápido. Eu acho que não, acho que é o contrário, sabe? Eu acho que eu já cheguei na metade, né, da minha vida, né, com certeza. Eu acho que agora que vai ficar longo. Então eu tenho que aproveitar e fazer as coisas mais lentas. Eu ouvi essa semana... Degustando o processo das desfrutando. Eu ouvi essa semana de um amigo que depois dos 52 anos tu encerra vários ciclos e de acordo com o calendário antigo, maia, alguma coisa assim, tu recomeça. Tu tem a chance de recomeçar e daí tu já tem a sabedoria de todos esses anos, mas com a consciência renovada, assim, de tipo, agora é o bônus, né? E eu sinto isso que o Carlito, que é uma figura que ele parece um guri junto com a gente, cara. Ele tem, sei lá, 60 anos e é um guri... É uma inspiração total, né? Ele acompanha as noitadas junto com a gente, ele faz bate-volta Rio Grande, às vezes. Aqui em Rio Grande, pra ver um show. A gente vai tocar não sei onde. O Carlito faz um bate-volta. É incrível. Daí tu manda um pedaço de uma ideia pra ele, de uma música, ele manda umas 3, 4, 5 letras. Opções. É incrível. Só as opções de letra pra que ele nos encontrou, né? Encontrou o coletivo da Pedra Redonda, encontrou os vizinhos, né? Os conterrâneos do Kiai e da Paola, e começou a compor muito, 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 muito. E até de uma forma... Parece que ele tá nos interpretando, já sabendo que é pra gente. Ele faz a música... E até quase como uma terapia pra gente. Era aquilo que a gente precisava falar, é aquilo que ele nos ajuda, né? E agora a gente fez o disco dele, que é Os Poetas Nunca Dormem, que é o meu primeiro disco que eu fiz a produção musical, né? Olha só que maravilha. Que caiu no meu colo essa produção. Mas que foi muito massa, que foi um disco que nos salvou, assim, na pandemia, que a gente conseguiu executar e até com os recursos que o Carlito nos deu, a gente conseguiu levantar os home studios também, né? Do pessoal que nas suas casas pôde... gravar essas coisas, e quando eles vieram para Porto Alegre, o pessoal de Rio Grande, a gente fez algumas músicas ao vivo ali também. Paola canta, e é legal que nesse disco são vários intérpretes, que são os compositores, são os intérpretes das músicas, né? O Neuro Júnior canta no disco, eu canto no disco, o Dionísio canta no disco, o Lucas Fê canta no disco. Toca todos os instrumentos também. Que 3 maravilha. músicas são do Lucas. Ele toca todos os instrumentos praticamente. Só não toca percussão e sax. Mas baixo, batera, guitarra e violão, tudo ele toca. É um disco muito massa. E o Carlito segue nosso parceiro, né? E já tem... Quando a gente estava terminando o disco, Os Poetas Nunca Dormem, já tinha repertório para um segundo. A gente já estava produzindo, né? Tanto a Pendenga, que é o nome, a música que dá nome pro meu disco, que é a Pendenga de Chicó, é uma música feita com ele. A letra é dele. E aí estamos... Tá só começando. Nossa parceria com o Carlos Medeiros está só no primeiro. Que maravilha. O Rio Grande é um polo musical, né? Impressionante como tem músico bom lá de Rio Grande. Músicos que ganharam o mundo, né? Que tão... Exportação, teoria de exportação. É Porto, né? Pois é, isso eu ia perguntar, Paola. Tu sente alguma coisa assim? Tem a ver com a coisa do Porto? Que cada navio que atraca lá tá trazendo informação, né? Cada vez mais. E acredito que, não sei se hoje, mas antigamente existiam orquestras que viajavam nos navios e tal, né? Essa informação que vem, assim, resulta nessa quantidade de músicos? Eu não tenho dúvidas, Apesar de eu ser bem mais jovem, assim, né? É muito interessante olhar para a história da minha cidade e olhar para vários nomes, inclusive Gilberto Oliveira, né, que é um super músico, Oliveira é maravilhoso. Vários músicos que, enfim, que
ganharam o mundo mesmo, né? O próprio Ari Piazzarolo, que, enfim, tocou com Elis Regina, né? Sim. Entre muitos outros nomes. Mas é isso, eu acho que uma cidade portuária, ela carrega por si só essa coisa de cruzamento mesmo, né? De vivências, de histórias de pessoas e de... História, né? De Uma história mesmo, né? Histórias. E as pessoas, quanto que toda a transformação mesmo, né? E o fluxo de culturas vai formando o que a gente é, né? Uhum. Nós fizemos um show com o meu grupo Quarteto num navio da National Geographic, que estava ancorado ali em Rio Grande, né? E esse navio, ele faz turismo, assim, diria talvez insólitos, mas lugares onde normalmente não se faz turismo, né? E ele sai lá de Trinidad e Tobago, se não me engano, e vai até Buenos Aires. São 36 dias. E um dos pontos, uma das paradas é em Rio Grande, onde eles exploram a reserva do Taim, né? Eles ficam por ali e conhecem toda aquela região ali. E foi muito legal e é interessante porque quando a gente chegou, para a gente entrar no navio, a gente teve que entrar com um passaporte, porque era outro país, né? A bandeira do navio era da Finlândia. E então a gente estava entrando na Finlândia. Móvel. Ali em Rio Grande. E muito legal, porque tu passa pela Polícia Federal, com tudo. Foi uma certa mão de obra, assim, dos instrumentos e tudo, levar até o navio. Teve que ter toda uma inspeção ali, uma checagem e tal, né? E passamos um dia inteiro dentro do navio lá, né? Tocamos e tal. Não era um navio muito grande, né? Não, como esses que a gente vê aí, desses cruzeiros, né? E aí os turistas, eles fazem essa viagem, né? Essa coisa não apesar de ser da National Geographic, não era um navio de exploração, era um navio de turismo. Né? E então é muito, muito legal. Foi uma troca, assim. Acabou num fandango, sabe? Que o pessoal que estava lá, eu não me lembro da onde era a maioria das pessoas, né? Mas a hora que a gente puxou um vaneirão, veio abaixo, né? Levantou poeira. Legal. Beleza. Muito legal. Pois a Paola tá lá em Rio Grande agora, como tá morando aqui, mas tem ido para Rio Grande e como assim como aqui em Porto Alegre estão se reestabelecendo os lugares culturais, os pontos culturais e musicais, assim, né? E noturnos também, que tá meio próximo uma coisa da outra. A Paola tá próxima lá de um casarão, que é o casarão que tinha o antigo... Funcionou por muitos anos a Escola de Belas Artes da cidade. Isso, Escola de Belas Artes. Um casarão bem antigo, de 100 anos, assim. Que tinha o Gilberto Oliveira deu aula lá, por exemplo. Né? Então teve todo tá se reestruturando lá também, né? Não só a Praia do Cassino, junto ali, que tem mais estruturas de bares e tal, que já estão resistindo mais tempo, mas a cidade também. E é um lugar que eu tenho visto um dos poucos lugares que tem rolado som lá. Vai rolar eventos e coisas assim, né? Mas ainda assim é muito difícil, né? A gente conseguir seguir fazendo música estando nos extremos, né? Sim. Então, a minha vinda pra cá, vai fazer 5 anos já, foi muito nesse intuito de querer seguir na minha cidade fazendo as coisas, mas não conseguindo. E aí, entende? Sem muitos espaços, assim, sem pessoas também. Muitas, né, a galera vai embora muito cedo de lá. E aí a gente vai ficando quase que soterrado, assim, sabe? A ficar... Nas opções, e acaba tendo difícil. Que fazer, né? Tipo, a Paola agora indo lá, quando vai fazer algum evento, ela leva o som, leva a luz, leva a decoração, limpa o espaço, convida todo mundo, faz assessoria de imprensa e depois tem que desmontar tudo, né? Cantar e desmontar tudo ainda, né? Mas tem muita gente boa naquela cidade, é impressionante. Impressionante a quantidade de artistas, de produtor, de agitadores culturais, sabe? Sim. Bem impressionante mesmo. É isso aí. Galera resistindo. Em resumo, era isso que eu queria dizer. Os espaços estão se recriando, né? As casas colaborativas, os bares novos. Que maravilha. A gente está aqui gravando... uma coisa importante, né? Pessoal, o Domingo na Fábrica
está retomando, né? E muita gente achando que o Domingo na Fábrica vai ser domingo lá na Fábrica de Gaiteiros. Mas esse é um novo formato. Agora nós temos o estúdio da rádio Fábrica de Gaiteiros e o programa é gravado aqui no estúdio com esse cenário maravilhoso, com a direção do Rafa Costa e a técnica do Venâncio Costa. E todo mundo fazendo tudo aqui, né? Só gente incrível que mete Sim. a cara e faz as coisas com Então, perfeição. então, o Domingo na Fábrica, ele é gravado. Ele não, o novo formato é esse, gravado no estúdio, que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O Domingo na Fábrica tem o apoio do Posto Vacari, lá na Avenida Rio Branco, número 26, em Santa Rosa, e do Bar do Alexandre, em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, na Gonçalves Dias, esquina com Saldanha Marinho. Mais uma? Vamos. O que tu quer tocar, meu amor? Tocar Paraquedas do Krenak? Pode ser. É tanta música que rola uma dúvida, né? Essa Tantas música... opções. Essa música foi uma das músicas mais rápidas que a gente já fez, assim. Um amigo nosso nos mandou uma letra, dizendo, tem essa ideia aí, Paraquedas do Krenak. E a Paola tava fazendo uns acordes no ukulele, pensando, como é que eu junto esse acorde com esse? Ele é meu professor, viu? Daí eu tava, não, dá pra fazer aqui e tal. Daí daqui a pouco ela fez um ciclo assim, faz de novo isso daí. Peguei a letra assim, toca de novo. Saiu cantando Tá em pronto. Então tá pronto. Botei pra gravar e tava feita Paraquedas do Krenak. Uma parceria com o Renan Bernardi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entre o isso e aquilo, peço que o subjetivo me embale. Pra gozar sem objetivo, abrir o paraquedas colorido do Krenak. Se a vida não faz sentido, não vou procurar por isso no mercado. Quero prazer específico, um jeito de lidar comigo. Um jeito de lidar comigo todo errado. Pra que a luz que brilha nunca seja confundida com detalhe. E que ofusque possessiva por cima de toda a ira e se acabe. Se a vida não faz sentido, não vou procurar por isso no mercado. Quero um prazer específico, um jeito de lidar comigo. Um jeito de lidar comigo todo errada. Vamos pro refrão? Se a vida não faz sentido, não vou procurar por isso no mercado. Quero um prazer específico, um jeito de lidar comigo. Um jeito de lidar comigo todo errado. Que maravilha! É meio pogo, mas tem compasso alternado aí, tem coisa muito... Ali gosta de um ímpar. Ah, Uma perninha aqui, uma perninha muito legal. A gente está finalizando o programa de hoje, né? Muito obrigado, Wilton, pelo convite. Eu que agradeço, imagina, né? Gostaria que tu falasse, então, contatos, Olha aí. próximas movimentações. Então, lançamento do disco da Paola. Ó, né? A Paola vai estar fazendo... A Paola toca muito mais que eu, né? E eu sou muito fã e tô sempre junto, sempre vou estar no costado, nos bastidores,
ou fazendo uma boia. A Paola tá tocando agora quase que todo mês no 373 para essa função do disco novo, né? E movimentar. É outro espaço importantíssimo aqui de Porto Muito Alegre. legal, né? 373. Bem grande, eu achei. E eles estão com som bom lá também, muito legal. Se você pega. Com essas produções, agora que estou produzindo coisas, para esse ano ainda não está decidida bem a data, talvez seja em novembro, que eu vou fazer esse show de poemas musicados da Marisa Lopes, mas ainda a ser confirmado. Então me sigam nas redes sociais, Pedro Borghetti Pedro no Instagram, e Paola Kirst no Instagram também. Nosso YouTube tem nossas produções ali, né, Pedro Borghetti e Paola Kirst, ou pode encontrar a gente na Pedra Redonda, né? Que é @na Pedra Redonda no Instagram. Isso, no Instagram tem o na antes, né? Na Pedra Redonda. E no YouTube é Pedra Redonda, ou Pedra Redonda Studio. Tem 2 YouTubes ali que tem nossas produções. Os meus 2 discos estão ali, algumas sessões de gravações diferentes ali, feitas nessas junções estão ali também. No Spotify, no SoundCloud. Todas as redes, se jogar o nosso nome já vai encontrar alguma coisa. E eu vou aproveitar o espaço e dizer então que eu tô com uma data marcada para agora setembro, que é dia 8 de setembro no Espaço 373. Vou apresentar o álbum Submersos, algumas músicas do álbum Submersos que vão ser lançadas em breve. E dia 14 de setembro eu apresento o Pigarra, que é um show / performance, meio cena, assim, que está dentro da programação do Porto Alegre em Cena, que é o Pigarra. Interessante. E qual é o lugar? Vai ser na Sala Álvaro Moreira. Na Sala Álvaro Moreira. Isso. Bela sala. Dia 14 do lado do de Teatro setembro. Renascença ali, né? No mesmo complexo. Maravilha. Obrigado, Paola. Obrigado, Pedrinho. Eu que agradeço, Bacari. Muito bom ter vocês aqui conosco. Domingo que vem tem mais um Domingo na Fábrica, às 10h30 da manhã. Curtam a rádio fabricadegaiteiros.net. Clica lá.